o mundo, né? As relações humanas, os momentos que a gente está atravessando. Eu acho que criar, para mim, sempre foi uma maneira de me posicionar no mundo, de descobrir o mundo, de estar no mundo. Eu ainda sou muito curioso com o mundo, com as pessoas, com o que pode vir. Fico sempre muito curioso assim com como vai ser o mundo daqui a 20, 30 anos, já que mudou tanto, né? Eu me lembro muito bem do mundo há 40 anos, então eu fico pensando assim, como é que seria em 20, 30 anos, já que agora está tão mais rápido tudo. Mas é isso que me leva a criar. Essa peça já foi uma, sei lá, uma a sétima ou oitava do processo de... Eu comecei em 89 a coreografar para grupo. Tinha feito um solo em 87, tinha feito uma coreografia para um espetáculo de teatro infantil em São Paulo em 85, eu ganhei 3 prêmios nacional e foi isso que me fez vir estudar em Paris, na Europa, senti que tinha que me aprimorar em alguma coisa ali e comecei em 89 a criar para grupos, peças inteiras e justamente em 94 eu comecei a me sentir muito limitado de trabalhar para o mesmo grupo de pessoas e senti que precisava fazer um solo, voltar para mim e me questionar. Então assim, o Aiaiá é uma peça super importante, um marco, talvez o maior marco da minha carreira e eu considero um pouco o meu cartão de visita, porque muitas das questões que estão nesse trabalho são questões que ainda me acompanham. Muitas das coisas que eu descobri nesse processo, que foi um processo mais longo, um processo mais solitário, eu realmente deixei a minha companhia, meus colaboradores na Holanda, em Amsterdã, onde eu já vivia, e me mudei para Nova York, porque me apaixonei, fui também movido por uma paixão e essa peça tem muito disso, tem muito dessa entrega que é próxima da ideia de paixão. E foi um momento, por exemplo, foi a peça que eu decidi que as minhas peças não teriam mais assim um tema central. Eu não queria mais fazer umas peças sobre alguma coisa, mas deixar que as peças em si falassem mais. Então eu fiquei em Nova York muito tempo sozinho, sem os colaboradores, foi uma opção para ver o que vinha. E eu também não tinha um tema para começar, então eu ia para o estúdio e ver o que vinha. E veio muita saudade, muita saudade. Então é uma peça muito de exílio e é por isso que eu estou achando muito interessante apresentar agora em Portugal, porque tem muitos brasileiros fora do país vivendo aqui. E é uma peça que fala muito disso, de um brasileiro que imigrou, que está vivendo em outro país e que tem essa coisa da saudade, das referências, das memórias. Então é uma peça muito feita entre as memórias da infância, da adolescência, da família e essa entrega da paixão, das relações, do amor, assim. É uma peça, portanto, que estreou em 1995, vai fazer 28 anos. Eu dancei muito no início, nos 3 primeiros anos, ganhei um prêmio nacional na Holanda, então me fez rodar muito. E depois fiquei 15 anos sem fazer e retomei para um festival em São Paulo. E agora tenho feito de novo, todos os anos eu tenho feito e tem sido sempre uma oportunidade assim, de revisitar essa peça e o meu próprio trabalho, as coisas que ainda estão em mim. É uma peça muito especial para mim. Pois é, vem dessa coisa da saudade, dessa coisa do choro. A peça, por exemplo, ela é toda com chorinhos brasileiros, um tipo de música brasileira que vem do samba, que é o choro, o chorinho. Então, vem dessa coisa da saudade, do choro, mas também do desbunde, do oba-oba. Vem também um pouco inspirada pela Carmen Miranda, por toda essa coisa de ai, 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 ai. Então, tem esses dois lados e para mim é um título assim que não diz muito, mas que diz tudo. Eu gosto muito de títulos que já não indicam completamente uma direção, mas que mantêm aberto. Sempre, sempre, Pedro. Eu acho que fazer um solo é sempre um trabalho consigo mesmo.
né, um mergulho, um confronto, um desafio, e que eu acho que é importante, eu acho que todo artista deveria fazer um solo um dia, porque é realmente um momento assim de você, com você na frente do espelho, de se olhar a fundo. E para mim, ainda 28 anos depois, a cada vez que eu retomo, é o mesmo desafio, é começar do zero, é se perguntar de novo, é toda a vulnerabilidade também, que na verdade, de onde emerge a força, uma certa fragilidade, eu acredito, de você estar sozinho ali. Tem uma coisa muito solitária nos solos mesmo, né? São solos. É verdade, eu gosto dessa expressão. É um acerto de contas com o passado, porque é todo um solo que me traz muitas coisas de muito tempo atrás. Pessoas que já não estão, situações que já não fazem parte da minha vida agora, que são coisas da minha infância, como por exemplo o bambolê, o hula hoop, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que quando era criança, adolescente, nos anos 70 no Brasil, um homem, um menino de uma família de classe média não podia fazer. Os hula hoops são coisas para mulheres. Então eu me lembro que eu fazia atrás da casa da minha avó, depois que os meus pais iam fazer a cesta do almoço. Então é uma coisa que eu sempre, que para mim é uma liberdade, assim, é uma retomada desse hula hoop e uma possibilidade de fazer de novo. De uma certa maneira, um posicionamento. É um acerto de conta que ainda não se dá, que não se acaba, que continua. É uma coisa que a cada vez é uma retomada desse acerto e uma reatualização, porque eu me encontro diferente a cada vez, principalmente porque estou tendo a oportunidade de fazer essa peça há 28 anos, então muda muito o corpo, muda muito as referências, muda muito o teu status quo, assim, como pessoa, como artista. E é muito bonito de ver que essa peça dá espaço para que a gente possa fazer essa atualização. Me dá espaço para, de novo, retomar as minhas questões e revê-las de uma outra maneira, com um outro olhar. Pois é, o Batucada é um projeto também muito importante para mim. Foi uma peça, a peça com o maior elenco que eu tenho, são 50 pessoas. Foi um convite do Kunstler Festival des Arts de Bruxelas, em 2014, para fazer uma peça que, de alguma maneira, se relacionasse com a eleição do Parlamento Europeu, que é em Bruxelas. Eu decidi trabalhar com muita gente, porque já estava há alguns anos trabalhando com a ideia de diversidade de pessoas, de estilos. É a primeira peça também que está aberto para qualquer tipo de pessoa, não precisa ser bailarino, não precisa ser artista. Eu, inclusive, adoro a ideia de quando vem os bancários, as secretárias, as pessoas da tecnologia trabalhar, fazer, porque é um outro corpo, é um outro tipo de abordagem. É uma peça que tem essa coisa assim, tanto da carnavalização como do protesto. É um tipo de ritual meio selvagem, meio arcaico, mas ao mesmo tempo tem essa coisa da manifestação de hoje, dos dias de hoje. Eu sinto que é uma peça que lida muito com a ideia de dentro e fora, no sentido mais amplo da ideia de dentro e fora, do que está dentro, do que está fora, tanto que ela começa dentro e acaba fora, levando o público também para fora, justamente esse limiar entre dentro e fora que me interessa enormemente. É uma peça que eu fiz muito depois que estreou. Fiz muito no Brasil, na verdade. É curioso porque no Brasil a gente tem dificuldade de girar com os espetáculos e tudo, ainda é muito precário. Então, mas essa peça eu fui convidado para muitas cidades diferentes, no Sul, no Nordeste, em lugares muito distintos, e sempre trabalhando com um grupo local. Quer dizer, eu viajo com o mínimo de pessoas que já fizeram, que já integraram esse elenco original, como aqui em Portugal o Bruno Moreno, que me acompanha, que fez parte dessa formação primeira. E
E é muito bonito conhecer pessoas do lugar, estar no lugar junto com essas pessoas, ver o que as pessoas trazem de si mesma, do lugar. Embora a peça tenha uma estrutura muito clara e que se mantém, cada um traz alguma coisa. Tem sempre um outro tipo de tom, um outro tipo de temperatura, dependendo do lugar. E a última vez que eu apresentei essa peça foi em outubro de 2018, exatamente na véspera, no sábado anterior à eleição definitiva do Bolsonaro como presidente da República. Foi a última vez que a gente fez. Já havíamos, de alguma maneira, sendo atacado nas mídias sociais pela peça, pela questão da nudez na peça, já as campanhas pró-Bolsonaro, o fascismo já se instalando no Brasil e colocando como isso nós não queremos mais no Brasil, quer dizer, nós não queremos mais o ativismo, a nudez, a liberdade, a selvageria, que para mim é importantíssimo dentro de uma sociedade. E a gente fez no sábado, no dia seguinte voltamos para casa para votar, e no final do dia tínhamos como presidente da República o senhor Jair Bolsonaro, que aquilo não se pode chamar de presidente, aquilo foi uma das piores coisas que a gente teve no Brasil. Então, agora que ele é passado, nós temos realmente um presidente. Nesse momento, nós fomos convidados para fazer aqui no Transborda em Almada. Eu fiquei muito feliz, porque é uma ideia de retomar uma possibilidade de fazer política com corpo, de fazer política com som, de fazer política com uma presença e de fazer política junto com o público. Batucada é um espetáculo que acontece na mesma sala, público e performers, então não tem uma divisão. Isso para mim tem sido uma coisa que eu uso em muitas das minhas peças, um procedimento, justamente para tentar me aproximar do público, tentar desfazer essa fronteira entre o artista e o público, que muitas vezes é abissal, e como é que a gente chega perto. Então é uma peça um pouco tátil, também em relação ao público, aos espectadores. Então eu estou muito feliz de fazer agora, retomando esse nosso momento político, justamente agora que o Lula estava aqui em Portugal. Essas coincidências todas, elas sempre me indicam muitas coisas. Dou aula na Holanda, dou aula no Japão, já dei aula nos Estados Unidos, dou muita aula no Brasil, dou aula em todo lugar. Eu gosto muito, faz muito tempo que eu dou aula, mais de 30 anos. Eu ainda estava assim, no começo da minha carreira, mas já juntava grupos, já dava aula. Comecei a dar aula na minha cidade, Teresina, no Brasil, que é uma cidade muito carente de formação artística. A gente não tem, por exemplo, uma universidade de teatro de dança. Então eu comecei já nos anos 80 a dar aula, juntar pessoas e dar aula ali, no sentido de proporcionar uma condição para os artistas, né, para jovens artistas. Eu não acredito muito mais, Pedro, em ensinar. Eu não acredito que a gente tenha nada para ensinar para ninguém, mas eu acredito muito em aprender. Eu acredito que a gente pode aprender até o último dia da vida e que é importantíssimo aprender. Uma vez eu perguntei para uma teórica o que é aprender, e ela me diz: aprender é fazer conexão entre uma coisa e outra. Eu achei isso de uma simplicidade, mas de uma precisão enorme. Então, assim, eu continuo não ensinando, mas eu digo que criando condições para que as pessoas possam aprender, abrindo espaço para que as pessoas possam fazer suas próprias conexões entre uma coisa e outra. Isso é o que me interessa, isso é o que me movimenta, e eu fico achando que cada vez mais eu vou nessa direção de formação. Inclusive agora eu tenho pensado muito na ideia de como é que a gente pode compartilhar um tipo de formação, quer dizer, como é que a gente pode pensar espetáculo, performance, como um tipo de formação, não tão separado a criação da formação. Eu sinto que elas estão já se aproximando e eu fico muito intrigado assim com as possibilidades, ainda sem saber como fazer, mas intrigado com a possibilidade de quase performar os aprendizados. Ainda não sei como é isso, estou no comecinho dessas ideias, mas para mim formação tem um lugar enorme na minha carreira e eu acho que eu estou muito mais indo nessa direção do que na direção de só ficar criando espetáculos, sabe?
Difícil de dizer, né? Porque tá mudando tudo tão rápido, né? Com esse momento que a gente teve agora recentemente, mudou muita coisa. Uma das coisas que eu tenho medo é da coisa online. Eu não me adapto com isso, eu sou realmente vintage, assim, eu não gosto da coisa online, eu não funciono bem dando aula online ou fazendo nada online. Eu tenho, às vezes, muito medo de que a gente vá perder o contato físico, presencial, que a gente vai se transformar em pessoas atrás de telas de computadores. Eu não sei para onde a gente vai, mas eu quero acreditar que a dança contemporânea vai conseguir incluir e criar espaço para outras pessoas, para outros modos, para outras maneiras de se fazer, para pessoas que estão invisibilizadas ou desconsideradas, pessoas que a princípio não têm tanta importância, né, no que a gente chama de aspecto artístico, assim. Eu espero que a dança contemporânea seja um lugar para isso, para essas coisas que a gente ainda não entende ou que a gente ainda não sabe onde colocar. Porque eu sinto que a dança contemporânea, a diferença entre a dança contemporânea e a moderna é exatamente, uma das diferenças, né? É exatamente essa possibilidade que se abre para uma coisa que a gente não precisa nem resolver, não precisa ser solucionada. Eu sinto que a dança moderna, se a gente pensa em dança moderna, ela era muito mais solucionada. Era uma pessoa, Martha Graham, que tinha um corpo e que fazia um certo tipo de movimento, e aí todo mundo tinha que fazer aquilo daquela maneira. Você trabalhava para chegar mais próximo dela. A dança contemporânea abriu assim a possibilidade de você não tem que se fixar em nada. É muito mais um salto, um trampolim. E eu espero que a gente possa levar isso ainda mais, com mais amplitude, mais chegando nos lugares que a gente nem imaginou que a gente poderia ir, justamente nos lugares mais escuros, mais feios, mais desobedientes, mais, a princípio, desinteressantes. Eu sinto que a gente está um pouco farejando, assim que nem um cão, esses lugares, e eu espero que a gente consiga, nós todos, os coreógrafos, os bailarinos, os artistas da dança e mesmo o público, porque eu acho que eu, pelo menos, tenho essa noção de que não dá para a gente pensar em evolução de nenhuma linguagem, e muito menos da dança, sem um acompanhamento do espectador, quer dizer, sem a presença do espectador e um pouco do aporte dele a nível de como ele se comporta, de o que ele traz, de como... Então a gente está um pouco aí negociando essas fronteiras, essas linhas de separação, e eu espero que a gente consiga manter essa... Marcelo, muito obrigado. Obrigado a você, Pedro.